Boa noite, irmãos. Esse hino que nós cantamos é muito bonito, não é? Aviva-nos, Senhor, ateia o fogo do alto céu em nosso coração. Evidente que essa pode parecer uma linguagem pentecostal, não é? Mas a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que o nosso coração precisa estar aquecido, iluminado, precisa ser fervoroso de espírito, sem necessariamente irmos para aquelas outras questões, não é? Nós não precisamos ir para aqueles extremos. E deveríamos realmente não só cantar, mas realmente orar e dizer: Senhor, o meu coração está frio. Talvez alguns vão ter que dizer assim: o meu coração não só está frio, está gelado. E quem sabe alguns tenham que dizer: Senhor, o meu coração não está só gelado, é uma pedra de gelo. Irmãos, eu acho que todos nós precisamos realmente pensar sobre isso com seriedade. De algum modo, o que foi cantado e o que está sendo dito se aplica no que nós vamos falar hoje à noite. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler de 1 a 9. 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Hoje à noite nós vamos falar dentro do assunto de escatologia, doutrina das últimas coisas, características do mundo antes de Jesus voltar. Características do mundo antes de Jesus voltar. 2 Timóteo 3, de 1 a 9, diz o verso 1: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, e que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos uma vez mais neste dia, por estarmos reunidos na tua casa, por termos a tua palavra diante de nós. Pedimos, ó Deus bendito, que essa mesma palavra fale constantemente aos nossos corações, nos convença da tua verdade,
da tua vontade para as nossas vidas e nos transforme dia após dia para sermos realmente pessoas que honram e glorificam ao Senhor em todas as coisas. Pedimos por nós, pedimos pela igreja como um todo, pedimos em favor de cada cristão que congrega, que participa aqui conosco, mas também, ó Deus, por todos aqueles que têm acompanhado essas mensagens através do canal da igreja, que sejam abençoados, que sejamos abençoados. Nós te agradecemos, ó Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém. Características do mundo antes de Jesus voltar. O verso 1 diz assim: sabe, porém, isto nos últimos dias. Quais são esses últimos dias? São aqueles dias que antecedem a volta do Senhor. São esses dias que dizem respeito ao tempo, ao período da igreja. E nós sabemos que o Senhor vai voltar. Ele prometeu isso. E nesse período em que nós estamos esperando o Senhor, muitas coisas estão acontecendo. O próprio Senhor já havia falado, e nós pregamos isso há poucas semanas atrás, falando sobre sinais dos últimos tempos, dos últimos dias. E nós já chegamos nesse texto aqui antes, e hoje, como eu também informei aos irmãos no domingo passado, nós queremos dar uma olhada nesses versículos. De fato, irmãos, conforme a Bíblia, os dias anteriores à volta de Jesus não vão melhorar, como alguns dizem. Até tocamos nesse ponto na primeira mensagem. Nem tampouco o mundo estará gozando paz, união, temor de Deus. Não é assim que a Bíblia instrui. Nós falamos naquela primeira mensagem, quando nós tratamos sobre a importância de conhecermos escatologia, que existem teólogos que dizem o seguinte, que o mundo vai melhorar tanto, e quando o mundo melhorar de uma maneira extraordinária, o Senhor Jesus vem. Mas não é isso que nós encontramos na Bíblia. Aliás, você prestou atenção no texto? Aqui não fala de alguma coisa melhorando, só fala de algo piorando. Está falando do mundo. Apesar de alguns teólogos ainda insistirem que o mundo se torne perfeito, para então o Senhor Jesus voltar e implantar o seu reino milenar, o que realmente o Novo Testamento e os apóstolos ensinaram a esse respeito? Então Paulo escreveu a Timóteo, para que Timóteo não ficasse confuso sobre os últimos dias, como nós temos aí no verso 1, aqueles últimos dias antes da volta de Cristo. Então Paulo nos desvendou a verdade profética, profecia bíblica. O apóstolo Paulo então descortinou o que está no futuro. Eu gosto desse termo descortinar, porque, por exemplo, aqui nós temos cortinas, não é? Se as cortinas estivessem fechadas, nós pouco saberíamos o que está acontecendo lá fora, e dependendo da grossura da cortina, nós saberíamos coisa nenhuma, não é? Mas a gente pode talvez ver um vulto, alguma coisa assim, a gente pode ter uma ideia que talvez seja verdadeira ou não. Mas o que Paulo fez? Ele tirou a cortina, ele descortinou, ele desvendou o que vai acontecer no futuro, ou pelo menos o que vai acontecer antes de Jesus voltar. Então, irmãos, vamos ver as reais características do mundo antes da volta do Senhor. Aqui eu quero fazer e mostrar 3 características deste mundo antes de Cristo voltar. Primeira característica, o mundo terá um comportamento reprovável, do verso 2 ao verso 4. Segunda característica, o mundo mostrará uma piedade falsa, verso 5 ao verso 7. E uma terceira característica, o mundo resistirá
à palavra divina, versos 8 e 9. Mas nós vamos então passo a passo, não é? Primeira característica sobre o mundo e como estará, para não dizer como está, antes de Cristo voltar. O mundo terá um comportamento reprovável, vil, totalmente contrário à vontade de Deus, andando nos seus próprios passos, não nos passos divinos, não naquilo que Deus quer. Então, do verso 2 ao verso 4, nós vemos isso. No verso 1 diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E talvez a pergunta é: mas como assim? Como esses tempos serão difíceis? Quais são as suas características? Quais são os seus modos que mostram e provam e comprovam este fato? Aí diz no verso 2: pois os homens serão egoístas. E continua: os homens, ou seja, os seres humanos, a humanidade, os homens aqui não naquele sentido de a pessoa do sexo masculino, mas as pessoas de maneira geral. Os homens terão procedimentos, atitudes e ações totalmente opostos ao que se espera deles, ao que Deus quer para as nossas vidas. E nós vemos a cada dia que passa que exatamente o mundo está fazendo isso. O mundo está indo por um caminho totalmente contrário ao que Deus quer, ao que Deus tem revelado, ao que Deus exige. E nós temos as características próprias aí. E na verdade são muitas. Então eu vou dar uma passadinha muito rápida com os irmãos. São muitas as características. Diz o nosso texto que os homens serão o quê? Egoístas. A corrigida usa o termo amantes de si mesmos. Isso é literal, realmente está literalmente lá no grego do Novo Testamento. Pessoas que amam a si mesmos. Essa é a ideia de que, por serem egoístas, somente pensam e vivem para si mesmos e não para Deus e os outros. E na verdade, irmãos, essa primeira característica aqui de egoísmo é uma característica que leva a todas as outras características que vão aparecer aqui no nosso texto. Exatamente porque o ser humano é egoísta, ou seja, só pensa em si, não considera Deus e nem tem piedade pelos outros, é que a pessoa começa a agir de todas as outras formas. Então, o egoísmo leva sempre mais a outros pecados. Quando a pessoa olha para si, só para si, esquece de Deus, esquece dos outros, a pessoa vai se tornando cada vez pior. E essa é a situação do mundo. Temos também aí no nosso texto a palavra avarentos. Os homens serão avarentos. Traz aquela ideia de que amam e adoram o dinheiro e seus bens materiais, a sua riqueza. Essa é a ideia de avareza. Exatamente porque a pessoa é egoísta, ela só pensa nas coisas materiais. Isso é o que a gente vê constantemente, não é? Pessoas avarentas. Elas não se importam com os outros. Elas estão pensando no que o dinheiro pode comprar. E até o ponto de alguns acharem que o dinheiro pode comprar um lugarzinho no céu. Na época em que Martinho Lutero, vamos dizer assim, começou a reforma, em 1517, Martinho Lutero estava realmente preocupado com esse aspecto. Porque a Igreja Católica naqueles dias, e já há algum tempo, então estavam oferecendo perdão dos pecados por meio de dinheiro. Ou seja, você dá bastante dinheiro e você compra o perdão dos pecados. Mas nós não temos o poder de perdoar o pecado que alguém cometeu contra Deus, só quando cometeu contra nós, não é? Mas a propaganda e a proposta naqueles dias é: você pecou, então você coloca o seu dinheiro, você dá grandes quantias de dinheiro, e quando a moeda cair lá no cofre e começar a fazer aquele barulhinho, o
perdão do pecado então acontece. Isso é um absurdo, né, irmãos? Mas existem pessoas que amam tanto o dinheiro que elas realmente transformaram o dinheiro e seus bens materiais como se fosse um próprio Deus. Eu já ouvi uma vez alguém falando sobre isso. Então pega uma cédula, uma nota e diz: esse aqui é o meu Deus. Ou seja, eu não preciso do Deus lá do céu, eu só preciso disso aqui. Isso aqui é suficiente para mim. É evidente que se a pessoa continuar assim e nunca se converter de fato e de verdade, ela vai perecer eternamente. Temos também no nosso texto, ainda no verso 2, uma outra característica, e são jactanciosos. Diz: os homens serão jactanciosos, corrigido usa o termo presunçosos. Está tratando de pessoas que se vangloriam, são os vangloriosos, os ufanistas, pessoas que gostam de falar de si mesmos e de se exaltar. Elas se vangloriam. Interessante que a palavra vanglória ou vangloriar-se, na verdade são duas palavras. Uma é van e a outra é glória, ou seja, é uma glória vã, inútil, sem valor aos olhos de Deus. E muitas vezes aos olhos das outras pessoas também. Mas aqui fala de pessoas assim. Eu lembro que alguns anos atrás, assistindo um certo programa, alguém usou o termo marketing pessoal. Você já ouviu essa expressão? Marketing pessoal? Há muitas pessoas que gostam de fazer marketing de si mesmo. Eu sou isso, eu faço aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então elas falam de si mesmo. Isso é glória vã. Aqui fala no nosso texto de jactanciosos. Então pessoas se exaltam diante das outras. Mas também nós temos um outro termo ainda no verso 2, que é arrogantes. A corrigida traduz como soberbos. São pessoas que gostam de se mostrar superiores e melhores que as outras pessoas. São pessoas soberbas. Elas acham que são melhores. Talvez porque têm um diploma, têm um pouco mais de dinheiro, têm um pouco mais de experiência. E eu sei, irmãos, que é perigoso, essa é uma situação perigosa mesmo. Mas eu fiz o curso tal, eu tenho um diploma, eu tenho faculdade, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho sei lá o quê. Existe até uma posição chamada, que pessoas fazem, cursos, que são assim, doutores em divindade. Já ouviu isso? Divindade, ou seja, sou profundo conhecedor da divindade de Deus. Conheço tanto que ninguém conhece mais do que eu. Isso é muito perigoso. E a pessoa se torna arrogante. Agora, eu lembro de ter lido alguns anos atrás alguém dizendo algo que eu concordo plenamente. Irmãos, quanto mais nós conhecemos a Deus verdadeiramente, mais humildes nós vamos ser. Você sabia disso? Como é que nós podemos conhecer um Deus que sabe tudo a nosso respeito? Tudo que nós já fizemos, tudo que nós dissemos, tudo que passa nos nossos corações, e ainda acharmos que somos alguma coisa diante de Deus? Alguém, uma certa vez, um certo livro, fez uma referência que eu achei interessante sobre o apóstolo Paulo. Quando nós olhamos a vida de Paulo, em determinada época da sua vida, ele usa uma expressão em que ele entende que realmente ele sabe de Deus, mas ele não sabe tanto. Alguns anos depois, um pouco depois, nós vamos encontrar Paulo usando um outro termo que mostra que ele reconhece que não é tanto assim. E um pouco mais adiante a mesma coisa. Quanto mais tempo Paulo passou com Deus, andou com Deus, mais ele se diminuía, porque ele realmente entendia que Deus é grande, mas ele não era. E quanto mais nós andarmos com Deus, irmãos, verdadeiramente, não estou falando só de falar sobre Deus, mas realmente passar tempo com Deus e conhecê-lo da maneira certa, mas nós vamos ver que realmente nós precisamos de Deus. Há um texto lá no livro de Isaías que diz que as nações
são menos do que nada. Agora, coloca para mim isso. Explica isso para mim. Vamos dizer que nada é zero, não é? Menos do que nada é o quê? Talvez em matemática a gente vai usar assim um menos alguma coisa, menos 5, menos 10, menos... A gente vai representar assim em termos de matemática. Mas o que é isso na prática? Menos do que nada. É impressionante, né? Irmãos, assim é a característica dos últimos tempos. Homens que são arrogantes. Mas também blasfemadores. Ainda temos no verso 2. Ali fala exatamente isso. São pessoas ofensivas a Deus e às demais pessoas. Que blasfemam. Blasfemam contra as outras pessoas. Traz também a ideia de caluniar, de falar mal e assim por diante. Blasfemadores, há pessoas que se levantam contra Deus e dizem coisas absurdas contra Deus. E dizem coisas também absurdas contra as outras pessoas. E é o que a gente vê isso em nossos dias. Recentemente eu acredito que eu mencionei isso num determinado carnaval desses, ou ano passado, retrasado, nesse pouco tempo atrás, em que pessoas disseram coisas absurdas contra Cristo, contra Deus. Mas não é só em carnaval que pessoas dizem essas coisas estranhas e absurdas. Também diz o nosso texto, ainda no verso 2, que os homens serão desobedientes aos pais, pai e mãe, você tem na corrigida. Ou seja, rebeldes, teimosos, desobedecem mesmo e querem desobedecer. E os irmãos certamente acompanham aí que na televisão nós vemos isso o tempo todo, parece até que é estimulado. Então aquele filho que obedece, que segue as orientações, isso não é bem visto agora não. O filho tem que bater as asas e bater em tudo que estiver pela frente, até em seus pais. Desobedecem, teimam, batem o pé, gritam com seus pais. Está tudo errado. Paulo nos diz no nosso texto que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. E nós já estamos vivendo esses dias e com certeza sabemos que são realmente dias muito difíceis. No verso 2 ainda temos irreverentes, aí que os homens serão irreverentes. A corrigida usa o termo profanos. Ou seja, sem respeito por Deus, por Cristo, pela Bíblia, pelas coisas espirituais, pelas coisas sagradas. Profanos, irreverentes. Mas hoje ser irreverente é uma coisa natural. Hoje ser irreverente é estimulado. Então, geralmente, pelo menos eu já vi isso um bom tanto de vezes. Às vezes vai começar um certo programa e alguém faz aquela propaganda dizendo que vai ser um programa irreverente, com um personagem irreverente, ou seja, dizendo, olha, vocês vão gostar, é bastante irreverente. Só que a Bíblia diz que isso é errado. A Bíblia não elogia a irreverência, ou seja, a falta de respeito. E pessoas fazem piadas, então, piadas sobre Deus, sobre Cristo, sobre a Bíblia, sobre a fé. Pessoas zombam das coisas espirituais e os outros aplaudem. Aplaudem. Isso é normal, isso é natural em nossos dias. E Paulo diz, nos últimos dias, aqueles dias antes de Jesus voltar, os homens serão irreverentes. Já no versículo 3, continuamos a lista aí, fala sobre desafeiçoados, ou, a corrigida usou a expressão, sem afeto natural. Isso fala sobre pessoas que não mostram amor, não têm amor, consideração, nem tampouco bondade pelo próximo. E nós vemos isso o tempo todo. As pessoas não mostram realmente bondade de coração. E às vezes, quando mostram alguma coisa assim, porque às vezes querem aparecer. Talvez tenham alguma coisa por detrás. Quantas pessoas realmente fazem
ou seja, mostram bondade porque realmente são bondosos de coração. Não, eu vou ajudar porque eu quero realmente ajudar. Eu não quero que ninguém veja, que ninguém saiba. Mas eu já vi postagens de pessoas na internet em que a pessoa faz um ato, mas alguém precisa filmar, ou a própria pessoa filma ou tira foto e coloca, porque todo mundo tem que ver. Diferente do que o Senhor Jesus Cristo disse, né? Se você der com uma mão, a outra mão nem precisa saber. Ninguém precisa saber. Pessoas desafeiçoadas não mostram amor verdadeiro pelas outras pessoas. Ainda no verso 3, que os homens serão implacáveis ou irreconciliáveis, como está na corrigida. Ou seja, são pessoas duras de coração, pessoas que não querem reconciliação, pessoas que não perdoam a ninguém, são pessoas duras, nunca perdoam. Eu lembro de ter lido muitos anos atrás a história de um homem que ele disse assim, mais ou menos assim: eu nunca esqueço um amigo e nunca perdoo um inimigo. Exatamente o contrário que a Bíblia diz. Ou seja, eu quero que as pessoas me perdoem, mas muitas vezes eu não quero perdoar. Pessoas têm essa maneira estranha de tratar das questões, não é? Olha, se eu errar, me perdoe. Mas se você errar comigo, não espere que eu vá lhe perdoar, porque eu não vou. Isso é muito estranho, irmãos. Aqui está tratando, portanto, de pessoas implacáveis. Não querem reconciliação. Mas também nós temos ali ainda no verso 3, fala sobre caluniadores. E você sabe qual é a palavra usada aqui no verso 3 para caluniadores? Diabolos. Você sabe o que significa diabolos? Literalmente é diabo. Por quê? Porque a pessoa caluniadora age tal como o diabo, Satanás. Caluniadores fala de acusadores, de maledicentes. Maledicentes. O diabo nos acusa, a Bíblia diz, constantemente na presença de Deus. Em Jó capítulo 1 é bem claro, capítulo 2 também. Apocalipse capítulo 12 de novo vai falar sobre este assunto. Ele nos acusa na presença de Deus. E nos últimos tempos os homens serão caluniadores, ou seja, gostam de acusar, gostam de caluniar, gostam de ser maledicentes. Essa é uma atitude do diabo. Portanto, quando uma pessoa está agindo assim, ela está agindo conforme a vontade e os desejos do diabo, não de Deus. Agora, precisamos também fazer referência a algo que de vez em quando eu fico meio preocupado. Você já viu como alguns jornalistas às vezes tratam certas questões? Qual é o papel do jornalista? Não é apenas noticiar o fato. Mas alguns não fazem isso, né? Eles ficam cutucando, eles ficam criticando, eles ficam isso, eles ficam causando problemas. Eles ficam arrumando encrenca. Ficam arranjando encrenca. Esse não é o papel do jornalista. Deixa que a polícia faça isso, né? Algumas pessoas, pela sede da notícia, muitas vezes levantam calúnias. Agora, vamos pensar aqui um pouquinho. Preste atenção comigo. Como você se sentiria se o seu nome fosse levado para a televisão ou para uma mídia, seja ela qualquer, com uma informação negativa? Você já imaginou como isso seria terrível? Só que muitos jornalistas não se preocupam com isso. Eles estampam lá a foto da pessoa ou a história da pessoa. E às vezes, depois de 3, 4, 5 anos, a justiça disse: nós não temos fatos que comprovem isso, e absolvem a pessoa. Tudo bem que veio a absolvição,
Mas o que fazer com aquilo que foi manchado por anos e anos? Então precisa ter cuidado, não é? Mas nós podemos cometer o mesmo erro. Mesmo não sendo jornalistas, mas sendo apenas pessoas comuns. O que nós realmente nós dizemos a respeito das pessoas. Porque depois que nós mancharmos a imagem, o caráter da outra pessoa, quem sabe do nosso irmão em Cristo, ou de alguém da família, vai ficar difícil depois remover isso. Fica muito difícil. E às vezes a pessoa nunca vai conseguir remover mesmo. O nosso texto fala também, irmãos, sobre homens que nos últimos dias são sem domínio de si, ainda no verso 3. Está corrigido o nosso termo incontinentes. Ou seja, sem autocontrole, domínio pessoal, mas conduzidos muitas vezes pela compulsão pessoal. A pessoa não tem domínio de si. E é o que nós vemos todos os dias. Por isso pessoas compram e não pagam. E muitos crentes estão nessa situação, né? Vão comprando e não pagando, vão se comprometendo e não saldando as suas contas, as suas dívidas. E estão numa situação delicada. Não é só durante a pandemia que nós estamos vivendo que pessoas se endividaram. Essa história já é antiga, todos nós sabemos disso. Outra característica, irmãos, nós temos aí, ainda no verso 3, cruéis. Os homens serão cruéis. A palavra usada aqui traz a ideia de selvagens, desumanos ou como animais. Essa é a ideia que nós temos aqui no texto. Os seres humanos agindo com crueldade, sem amor, já vimos, né? Desafeiçoados. Essa é a ideia, agindo como se fossem animais. Os seres humanos não são animais. Nós somos criaturas de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora, se nós não nos cuidarmos e nos deixarmos levar por nossa natureza pecaminosa, nós vamos agir de forma selvagem, desumana e como animais. Sem piedade, sem dó, sem consideração, sem respeito, sem reverência, sem coisa alguma que seja realmente uma coisa boa. Também nós temos ali, ainda no verso 3, os homens serão inimigos do bem. A corrigida diz, sem amor para com os bons. Ou seja, pessoas que são contra tudo que é bom, correto e verdadeiro. Tudo que é bom. Inimigos do bem. Hoje nós vivemos numa sociedade onde os valores foram invertidos. O que a Bíblia diz que é certo, a sociedade diz que está errado. O que a Bíblia diz que é errado, a sociedade diz que está certo. Inimigos do bem. Inimigos de Deus, no final das contas. Aquilo que no passado era considerado como um padrão, ou pelo menos um estilo bom para seguirmos, hoje tem que ser deixado de lado, isso está ultrapassado. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, nos últimos dias, os tempos serão difíceis ou trabalhosos, pois os homens serão assim. No verso 4 também nós temos aí a continuação da lista, traidores. Trata de pessoas infiéis, desleais, não confiáveis, traidores. Ou seja, será que dá para confiar mesmo nas pessoas? Paulo diz, os homens serão traidores. A traição sempre houve, mas em nossos dias a coisa está tomando um rumo cada vez pior. Pessoas que traem todo mundo. Pessoas em quem nós não podemos confiar. Pessoas que não se tornam mais confiáveis. Mas o nosso texto continua, ainda no versículo 4, fala sobre atrevidos. Corrigida usa o termo obstinados. Ou seja, são pessoas dispostas a conseguir seus objetivos pessoais a qualquer custo,
a qualquer preço, não importa por cima de quem tem o que passar. A pessoa quer conseguir um cargo, então faz qualquer coisa para derrubar o outro. A pessoa quer ser vista, então tem que jogar o outro na lama, para que a pessoa suba. Que fala sobre atrevidos, obstinados. Também o nosso texto continua falando sobre enfatuados ou orgulhosos. São pessoas cheias de si mesmo. A ideia significa inchados. A pessoa está inchada de si mesma, cheia de si mesma. Eu posso, eu quero, eu faço. Alguns anos atrás, um comentarista estava mencionando algo sobre uma certa campanha nos Estados Unidos. Não sei se os irmãos viram. We can. Sabe o que significa? Nós podemos. Nós podemos mesmo. Eu posso mesmo. E se Deus não quiser? Mas ali dizia, nós podemos. O ser humano age como se fosse Deus, não é? Que tivesse o domínio, o governo e o controle sobre todas as coisas. Eu posso. Não é assim. Se Deus quiser, como diz lá em Tiago, eu faço isso ou aquilo. Se Deus quiser, eu estarei vivo para fazer alguma coisa. Mas é apenas se Deus quiser. E na nossa lista, por último, ele fala sobre amigos dos prazeres. Os deleites, como diz ali a corrigida, os deleites pessoais são mais importantes que Deus, ou as consequências. Temos ali no verso 4, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Eu acho que essa pandemia deixou isso bem claro, não foi? Muitas pessoas estão tão preocupadas e investem todo o seu tempo, energia e tudo mais pelos prazeres. Deixa-me ilustrar isso. Mesmo nesse período em que milhares de pessoas têm morrido, nós já passamos de 600 mil só no Brasil, mais de 4 milhões e meio no mundo todo, por causa da pandemia. Nesse período em que países e países e tantas cidades aqui no Brasil fizeram, ou quem sabe até ainda estejam fazendo, lockdown, aquele confinamento, não é? Pessoas simplesmente desrespeitam isso. Não se importam se pessoas estão morrendo, até da sua própria família, ou as leis do país. Elas querem festas. Então elas vão para festas. Passam a noite nas festas. Locais fechados ou às vezes locais abertos. Elas não se importam. O que importa é o prazer. O que importa é a diversão. Aqui fala sobre isso, mais amigos, dos prazeres. Pessoas fazem isso, elas não se importam. Não se importam se vão contrair um vírus, se vão levar para dentro de casa, se vão morrer. Eu tenho que me divertir hoje, enquanto estou vivo. Essa é a filosofia do hedonismo. Hedonismo. E é a palavra que inclusive é usada aqui nesse termo prazeres ou deleites. O que importam são os prazeres e os deleites da vida. Não importa se vai ter consequência. E muitas dessas pessoas, e mesmo diante de toda a orientação médica, sanitária, dizendo, não faça, se cuide, preferiram ir para as festas, baladas, isso e aquilo, e muitas já morreram. Outras estão sofrendo e fazendo a família sofrer, não é? E deixando muitas vezes milhares de filhos órfãos. E como é que fica a vida? Por causa de um prazer temporário, vai colocar a sua vida em jogo? Mas muitos não se importam com isso. O que importa é o prazer. Irmãos,
Eu sei que eu me demorei bastante nessa parte. É a parte maior do nosso texto. Eu queria dar uma passadinha rápida nessas palavras. O apóstolo Paulo, portanto, mostra essa característica aqui do mundo antes da volta do Senhor Jesus. Que o mundo terá um comportamento reprovável, condenável, vil. Mas do verso 5 ao verso 7, uma outra característica, o mundo mostrará uma piedade falsa. De um certo modo, nós já tratamos desse assunto na semana passada, mas uma vez que estamos fazendo a exposição do texto, eu preciso dizer 3 coisas aqui dentro dessa questão. Em primeiro lugar, pessoas dizem ser cristãs, mas negam o poder de Deus. Olha aí o verso 5. Tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também destes. Tendo forma. A corrigida usa o termo aparência. Está falando sobre aquela forma externa, que diz respeito, portanto, à aparência. Pessoas dizem que são cristãs, dizem que creem no Senhor, mas negam o próprio Deus. Dizem que Jesus é o Senhor, mas não se submetem a Ele. Vão aos cultos, mas não seguem o Evangelho autêntico, bíblico, verdadeiro. Não seguem. Ou seja, é uma coisa só de boca. Não, eu creio que Jesus é o Salvador. Eu creio que Ele já salvou a minha alma. Então mostra isso com a sua vida. Mas aqui diz, negam o poder de Deus. Então é só de boca. Uma outra palavra, pessoas vivem hipocritamente a sua fé em Deus, verso 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Aqui está falando de mulheres, não é? Homens e mulheres envolvidos em práticas libertinas. E cada vez mais e mais e mais. Pessoas que vivem uma fé hipócrita. Nesse caso, então, nós podíamos pensar em próprio Judas Iscariotes, não foi? Estava pertinho de Cristo, ouvindo seus ensinamentos, vendo tudo o que estava acontecendo, e a Bíblia diz que ele era responsável pela bolsa. Lembra disso? Bolsa de quê? Era a bolsa da oferta. Ele era um tesoureiro. Mas não estamos criticando nenhum tesoureiro aqui, tá bom? Só ilustrando aqui essa questão. Ele estava junto com Cristo, com o povo de Deus, o povo de Cristo. Mas tudo indica, quando nós olhamos aqueles textos, que ele metia a mão lá no que não lhe pertencia. Parecia estar servindo a Deus, parecia estar seguindo ao Senhor. Parecia. Era uma fachada. Porque quando nós olhamos lá o texto de João, ali diz que ele não era crente, ele era incrédulo. Ele não era convertido. Também, o que dizer de tantos pregadores hoje? Falam sobre Deus, pregam sobre Deus, dizem tantas coisas aparentemente de Deus e vivem vidas totalmente hipócritas. Totalmente longe de Deus. O que dizer de religiosos? Nesse caso são pregadores muitas vezes religiosos, não é? Vão para a igreja, têm uma Bíblia, cantam, oram, mas é só ali, limita-se a apenas ali na hora do culto. Terminou o culto, tudo volta a ser o que era antes. Irmãos, a fé cristã, a verdadeira fé cristã, conforme as Escrituras, não se limita ao ambiente do culto. Estende-se todos os dias, a todos os lugares, com todas as pessoas. A verdadeira fé cristã é assim. Não é que aqui eu chego, eu cumprimento os irmãos, eu canto, eu gosto, estou feliz, aí volto para casa, pronto, tiro aquela vestimenta de crente e agora só no próximo culto é que eu volto a ser crente de novo. Só que existem muitos crentes, cristãos, que são assim.
que nenhum de nós que está aqui passe por essa experiência, ou seja, desse tipo, porque muitas vezes é uma vida dupla. Na igreja é uma coisa, em casa, no trabalho, no outro ambiente, é outra coisa totalmente diferente. Uma terceira palavra aqui que nós encontramos sobre essa falsa piedade, irmãos. Pessoas conhecem os fatos, mas não conhecem a Deus de fato. Verso 7. Aí está falando sobre esses homens e essas mulheres que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Não chegam lá. É um conhecimento só mental, são só fatos, são só informações. É incrível como diz esse versículo 7, não é? Aprendem sempre, mas vocês estão aprendendo sempre, ouvindo, conhecendo, concordando, por que não chegam ao conhecimento da verdade? Porque realmente está tratando só de alguma coisa puramente informativa, puramente mental. Não chegam. Quando nós estávamos em Roraima, depois de algum tempo, nós vimos ali algumas faculdades teológicas. Faculdade teológica é para ensinar teologia, não é? Deus. Teologia é isso, é estudo de Deus e tudo que se relaciona com Deus. Mas faculdades teológicas, em que pessoas estavam indo, aprendendo, recebendo o seu diploma e continuavam no mundo, fazendo todas as coisas do mundo. Ou seja, é uma coisa puramente informativa, é um conhecimento puramente mental. Não passa disso, não passa da mente. E se o conhecimento que nós temos da Bíblia, que está na nossa mente, não atingir o nosso coração, irmãos, de nada adianta. Nós vamos ser conhecedores, só conhecedores. A palavra de Deus tem que atingir os nossos corações, sair daqui e atingir isso aqui. Do contrário, de nada adianta. Por isso existe tanto toda essa situação agora, dessa falsa piedade. E Paulo falou sobre isso, que uma característica do mundo antes de Jesus voltar é que o mundo mostrará uma piedade falsa. E nós vemos isso todos os dias, e cada vez mais evidente. E agora, com a pandemia, eu acho que ficou tão claro. Eu até digo para os irmãos o seguinte: eu estou surpreso com certas coisas que eu tenho visto e ouvido através da internet. Eu já sabia de absurdos, mas irmãos, cada dia o absurdo fica mais absurdo ainda. Você entendeu a minha redundância, não é? Uma terceira característica do mundo antes de Cristo voltar, versos 8 e 9. O mundo resistirá à palavra divina, versos 8 e 9. Ali diz: e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Também aqui eu quero dar 3 palavras sobre essa resistência à palavra de Deus. Em primeiro lugar, resistem de forma organizada, consciente e atrevida. Nós temos lá no início do verso 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem. A gente quer usar até o tempo presente. Resistem. Já acontecia nos dias de Paulo, continua acontecendo nos nossos dias. Resistem o quê? A verdade. Moisés era o servo de Deus que levava a verdade de Deus ao povo. Quando as pessoas resistiram a Moisés, estavam resistindo a Deus.
quando resistiram à palavra que Moisés levava, estavam resistindo a Deus. E Paulo diz, do modo como aconteceu no passado, acontece agora e vai continuar acontecendo no futuro. Resistir à verdade de Deus, irmãos, é resistir ao próprio Deus. E resistir ao Senhor não muda o seu caráter justo e poderoso. Aqueles homens citados aqui, Janes e Jambres, resistiram a Moisés. Quem são esses? De fato, nós não vamos ler os nomes deles em outros locais. Porém, acredita-se, através dos comentários dos judeus, que esses sejam os nomes daqueles feiticeiros ou magos nos dias de Moisés, lá no Egito, a serviço de Faraó. Eles resistiram. Eles fizeram atos de feitiçaria e de magia. Você pode ler lá em Êxodo. Vai falar sobre este assunto. Então, irmãos, eles resistiram sim. Eles resistiram a Moisés, a palavra que Moisés levou. Eles resistiram. Mas isso não mudou o fato de que Deus tinha algo a fazer e fez por meio daquele homem. Não muda. Em nossos dias há pessoas assim também que estão resistindo, e isso não muda o fato de que Deus continua sendo Deus. Que Deus continua sendo fiel e cada promessa que Ele fez, inclusive cada profecia que Ele declarou, que tudo vai acontecer e vai. Seja a respeito dos salvos, seja a respeito dos incrédulos, seja a respeito daqueles que ouvem a palavra de Deus e se submetem a ela, seja aqueles que ouvem a pregação, a palavra de Deus e não querem se submeter, não se convertem. Mas segundo a palavra, resistem como sinal claro de sua condição espiritual. A segunda parte do verso 8 diz: são homens de todo corrompidos na mente, réprobos. A ideia de réprobos é reprovados, desqualificados quanto à fé. Réprobos, reprovados, desqualificados quanto à fé. É uma palavra que a ideia é de alguma coisa que foi testada ou provada e não passou, não foi aprovada, não foi qualificada. Não resistiu. Portanto, o que Paulo está dizendo, em outras palavras? Pessoas perdidas. Muitas vezes pessoas cuja fé não agrada a Deus, e muitos realmente não têm fé verdadeira, como realmente era o caso de alguns desses que são citados aí, versos 6 e 7 até o mesmo verso 8. Vale lembrar o que já temos dito em outras pregações, o seguinte, que quem não quer Deus nesta vida, também não terá Deus na outra vida. Quem não quer se submeter ao Senhor, não se subjuga à palavra do Senhor, não pode agradá-lo. Se a minha fé é verdadeira, eu vou querer obedecer ao Senhor. Meu maior desejo da minha alma é agradá-lo em todas as coisas. Mas se a minha fé não é verdadeira, eu fico arranjando desculpas e me opondo e não me submeto, e só arranja problemas para mim e para todo mundo. Uma terceira palavra, resistem como evidência pública de sua insensatez. Verso 9, eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez, lembra que insensatez significa falta de sabedoria, tolice, estutice, né? Porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles, ou seja, com Janes e Jambres. Como vimos então, irmãos, o Novo Testamento é claro quanto às características do mundo antes de Jesus voltar. O mundo tendo um comportamento vil, reprovável, desprezível, condenável na presença de Deus. E nós vimos aquela lista. Eu não sei se você contou quantos naquela lista, mas são 18 características. Bastante, não é?
Uma segunda verdade que vimos é que o mundo mostrará uma piedade falsa. Isso nós já estamos vendo há bastante tempo, e cada dia a coisa se torna pior. Pessoas dizem ser cristãs, mas negam o poder de Deus. Pessoas vivem hipocritamente a sua fé em Deus. Pessoas conhecem os fatos, mas não conhecem a Deus, o Deus verdadeiro. E dissemos por último que o mundo resistirá à palavra divina, à palavra de Deus, e resiste mesmo, com muita força, com muita intensidade, e cada dia o mundo está resistindo. Até algumas igrejas que se dizem batistas, em nossos dias, estão resistindo à própria palavra de Deus. Alguns dizem que nós não podemos mais seguir o que a Bíblia diz. Outros dizem que até um determinado pregador, algum tempo atrás, não muito tempo atrás, disse que nós precisamos fazer uma revisão do que a Bíblia diz. Até alguém sugeriu para se reescrever a Bíblia, porque nós já estamos em tempos modernos, não é? E a coisa vai. Essas características do mundo em nossos dias são desesperadoras, alarmantes, terríveis. Na verdade, um verdadeiro caos em todas as esferas da vida, seja na esfera pessoal, moral, social ou até mesmo espiritual. Diante desses fatos, concluindo, portanto, você compreende que a volta do Senhor Jesus está muito próxima? Quando nós olhamos as Escrituras e comparamos com este mundo, irmãos, não tem como dizer, não está próxima. Nós não sabemos quando, mas que está próxima, está. O que será que precisa acontecer ainda? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje. Nós te bendizemos, ó Pai, pelo privilégio de termos a Tua palavra. Opera essa palavra em nossos corações. Eu quero, ó Deus bendito, orar em favor de cada um de nós, para que realmente possamos viver vidas santas, sadias, agradáveis, que honram, que glorificam ao Senhor. Tira, ó Deus, de nós, quem sabe algumas dessas características que vimos do mundo sem Deus, sem temor do Senhor, se existirem nas nossas vidas, para que desse modo realmente possamos agradar ao Senhor em todas as coisas. Nós te bendizemos, ó Pai. Oramos em nome de Cristo. Amém.